Fala galera, tudo certo? Sou aqui Danilo, estou aqui mais no nosso podcast, o InMovieCast, beleza? Estamos aqui com o nosso convidado hoje, que eu tenho certeza que todo mundo que vai assistir, que vai ouvir, conhece esse cara aqui. É referência aqui pra gente, daqui a pouco o Henrique apresenta ele. Beleza? Queria agradecer a audiência de vocês. Iveson vai passar uns bisus aí sobre os nossos lançamentos de episódio e tal, como a gente tá fazendo as nossas gravações, beleza? Fala galera, tudo certo? Eu me chamo Iveson. Só para lembrar vocês, tá? Nossos episódios são gravados a cada 15 dias. A gente tá disponibilizando aí nas nossas plataformas. Segue a gente lá no Instagram, tá? InMovieCast. Lá no Spotify também, InMovieCast. No YouTube, dá lá o legalzinho, o joinha. Deixa lá um comentário, compartilha, que é muito importante pra gente, tá? Henrique vai dar continuidade aí à nossa conversa de hoje e apresentar nosso convidado. Fala galera, meu nome é Henrique e hoje estamos aqui recebendo um cara que é referência aqui para nós no tratamento da obesidade. Como o Danilo falou, eu acho que todo mundo já ouviu falar. Eu acho não, tenho certeza que todo mundo ouviu falar. A gente não teve a oportunidade de ter aula com ele na faculdade, porque quando a gente chegou, ele estava saindo. É verdade. Mas hoje estamos recebendo nosso amigo aqui, Flama, e eu vou deixar ele se apresentar e falar um pouco dele aqui. Primeiramente, queria agradecer a todos vocês pelo convite, parabenizar pelo podcast, né? A gente estava conversando aqui antes, que é importante que tenha muito mais conteúdo como esse para estudantes, profissionais da área de saúde, né? Se direcionarem, né? E eu vi que vocês trouxeram pessoas muito, muito boas, né? Muito bacanas aí, que tem muito conhecimento, muito conteúdo. Então, parabéns aí para vocês. Estão trazendo mais um. Exatamente. E me apresentar, essa é a parte mais chata, né? A parte mais travada é normal, é normal. Mas assim, eu me formei em 2005, né? Pela Universidade Federal de Pernambuco. Já faz um tempinho aí que eu estou na estrada. E a partir de 2007, quando eu terminei minha pós-graduação, comecei a trabalhar com pessoas obesas. Né, eu vi que era um caminho ali de uma transformação de pessoas que eu disse, caramba, tirar essa pessoa desse ponto aqui de doença, né, que naquela época nem se falava que era doença, né? Uhum. Mas dizia assim, a pessoa está obesa, e realmente naquela época tinha muito preconceito, e era preconceito, não era preconceito velado, era um preconceito de dizer assim, esse cara é gordo, esse cara não serve para nada e tal. E eu comecei a trabalhar com essas pessoas, né? Minha primeira cliente de personal foi uma mulher obesa, fumante, tabagista, né, hipertensa, diabética, cardiopata. Então veio um combo aí. Combo completo. Primeira aluna. Na minha primeira aluna. Então eu disse, cara, eu quero isso para mim, trabalhar com isso. E vim trabalhando com essa parte muito mais que eu posso chamar de técnica, né? Que é analisar como o emagrecimento acontece fisiologicamente. Que é você treinar mais, gerar um déficit calórico ali, né? Fazer uma mobilização de gordura, um transporte, uma utilização da mitocôndria, toda aquela parte que a gente já sabe, né? Treinar para poder oxidar gordura no ciclo de Krebs, aquela coisa toda que a gente aprende. Só que depois eu fui vendo o seguinte, né? E chegou um momento que todos os meus alunos de personal, eu comecei a ter mais alunos obesos, e todos os meus alunos estavam perdendo peso assim, e eu tava tipo, meu irmão, eu tô no caminho certo, todos os meus alunos perdendo peso. Só que chegou uma hora que todos os meus alunos começaram a ganhar peso. E eu fiz, o que é que está acontecendo? Então, naquela época, foi a época, acho que ali 2009, 2010, uma época do boom ali, de falar de periodização. Então, a gente tem, né, muito o boom aí do conhecimento trazido pelo Jonato Prestes, né, pelo De Salles, né, pelo Luiz Carnevale. E eu consumi aquilo ali, engoli aquilo ali, o livro deles, artigo científico, foi quando a educação física começou a dar um boom ali de artigo científico, e eu ia para a parte da periodização, né? Era a periodização. Então, se o cara não estava emagrecendo, eu dizia, não, tem que aumentar a intensidade, fazer um teste de um RM ali, fazer uma carga de 40%, 50%, 80%, e os caras continuavam engordando. Eu fazia, não, o caminho não é esse. E aí, na pós-graduação, que eu fiz pela extinta Gama Filho, eu tive contato com a parte hormonal. Então eu disse, não, comecei a me aprofundar. Tu já começou a tua carreira assim de personal já nichando para essa área ou foi que surgiu? Já foi direcionado, já foi específico. Massa. E aí eu fui trabalhando com essa parte de obesos e gostando do resultado e trabalhando mais, e aí mais pessoas me procurando. E aí, quando eu comecei a estudar hormônio, né, mais aprofundado, que inclusive foi nessa época de 2008, 2009,
comecei já a dar curso também, que já tinha finalizado a pós-graduação. E aí eu disse, não, os hormônios explicam, né, se o cara vai emagrecer ou não. Hormônios da tireoide desregulados, leptina, grelina, hormônios sexuais, testosterona, progesterona. Tinha uma explicação? Tinha, né? A gente sabe que se a pessoa tiver no hipotireoidismo, né, clínico ali, a pessoa tem uma dificuldade para emagrecer muito maior do que uma pessoa que está com hormônio da tireoide normal, né? Total. Nos valores de referência. E hoje a gente sabe também que, além dos valores de referência, a gente tem que analisar a sintomatologia, né? Então, o que é que aquela redução ou aquele aumento de um determinado hormônio está causando de sintoma? E aí a gente vai para, por exemplo, o hormônio da tireoide. O cara ali com fadiga, né, com muita sonolência, né, letargia, enfim. E eu comecei a estudar isso e coloquei ali a peça no meu quebra-cabeça. Só que aí eu vi que o cara treinava comigo, estava treinando bem, treino periodizado, treino planejado, fazendo dieta, os hormônios tudo ok, e o cara tinha reganho de peso, e um reganho de peso substancial. Eu disse, bem, irmão, tem alguma coisa que está errada. Além do treino, além da dieta, além do hormônio. Foi quando caiu no meu colo de paraquedas, né? Que eu sei que não é por acaso, mas caiu no meu colo, né? Eu abri o computador, estava mexendo em alguma coisa para estudar obesidade e emagrecimento, e aí caiu no meu colo um negócio falando sobre consciente e subconsciente, sobre o poder da mentalidade na vida do ser humano, no comportamento, e eu comecei a estudar. E aí comecei a ver isso na questão do emagrecimento. O que é que isso implicava no emagrecimento? E aí foi quando eu comecei a estudar toda essa parte de comportamento. Então, eu acho que me apresentando e dizendo assim, cronologicamente, minha vida ela é dividida em a parte da graduação, da pós-graduação, e depois vem toda a minha formação em comportamento. Aí fiz curso de inteligência emocional, fiz curso de neurociência pela Universidade de Harvard, fiz curso de hipnose, 2 cursos de hipnose clínica, curso de renascimento, curso de reprogramação sistêmica e todos os cursos voltados à parte de comportamento, para entender o ser humano. Sou practitioner em PNL e tenho 3 livros publicados. E nesses livros eu falo um pouco, é interessante que em cada livro eu falo um pouco sobre comportamento. E em cada livro eu vou falando mais de comportamento. Eu vou meio que saindo muito desse viés fisiológico, né? De ciclo de Krebs, de contração muscular, de actina, miosina, de toda aquela parte que a gente sabe, de oxidação de lipídio lá na mitocôndria, e vou falando sobre comportamento. E aí eu percebi o seguinte, que se não mudar o comportamento... Isso ainda falando de uma visão simples, né? Sim. Você tem que mudar comportamento, né? Se você não mudar comportamento, você não consegue ter aderência a treino, nem a dieta, né? Não tem para onde correr. Você pode fazer o melhor treino do mundo, você pode prescrever um HIIT, um sprint interval training. Se o cara não tiver aderência, se ele não mudar comportamento, se algo não for motivador para ele, se ele não entender da onde vem o processo dele não conseguir emagrecer, ele não consegue sair do lugar. E aí também eu fui fazer curso de análise de perfil comportamental para obesidade. Então, o meu caminho, ele é esse caminho agora. Então, como eu estava falando para você antes, hoje eu atendo como personal, mas atendo também como terapeuta, trabalhando com hipnoterapia, com reprogramação sistêmica, porque eu entendi que tem muita coisa que está travando o cara, e eu vou usar muito essa palavra hoje durante a nossa conversa, que não está permitindo ele emagrecer. Mas por que ele não se permite emagrecer? Porque tem travas na infância dele, na adolescência, na vida intrauterina, de rejeição, de abandono, de humilhação, de traição, que faz com que ele não emagreça. E aí, né, para quem está assistindo, né, tudo que eu estou falando aqui tem embasamento científico, né, porque essa parte do comportamento, muitas vezes ela é muito chicoteada, ela é muito criticada, porque diz assim, mas não tem embasamento científico. Tem. Por exemplo, se a gente for pegar a parte de reprogramação sistêmica, constelação familiar, o precursor é o Bert Hellinger, que é um alemão, né, que trabalha com essa parte, é um psicanalista alemão, trabalha com essa parte, ele tem 93 livros publicados. Então, se embasamento isso, tem, né? Se isso não for ciência, então não sei mais o que é. Porque se a gente for pegar o conceito de ciência, é você colocar algo para ser experimentado. Você colocar uma hipótese sua para ser colocada, para ter um resultado, para comprovar ou não aquela hipótese numa relação de causa e efeito. Então, a parte científica, ela não é só experimental de laboratório.
ela é fenomenológica, que é a parte do comportamento, ela também é observacional. Se você pega e você vai no centro da cidade e começa a observar o comportamento das pessoas, você tem como ter um cunho científico ali, porque aquilo ali é observacional. Uhum. Então, muita gente ainda analisa toda essa parte de hipnose, principalmente a hipnose. Nossa, como a hipnose ainda é rechaçada e tem embasamento científico. Você pegar e entrar no PubMed, você vai ver lá, desde 1974, artigos científicos falando sobre a influência da hipnose no tratamento da obesidade. Então, eu utilizo hipnose hoje, tenho resultados significativos, utilizo reprogramação sistêmica, inteligência emocional, para poder a pessoa entender que antes dela querer ter aderência ao treino, dizer assim, eu vou treinar 5 vezes por semana, ela tem que se entender emocionalmente. Uhum. E é isso que falta hoje, as pessoas terem o autoconhecimento. E é nesse caminho que eu estou seguindo hoje. E até mesmo um profissional, né? Entender essa parte de comportamento que eu acho que hoje em dia muita gente nem sabe o... Não, e foi bom você ter falado isso, porque é o seguinte, hoje, o que eu sempre digo é o seguinte, o modelo de emagrecimento hoje, que é colocado no mundo fitness, quando eu falo mundo fitness, é o mundo academias e Sim, nutrição. que tá rolando mais. O modelo biométrico, né? O modelo do gasto calórico. Né? Exatamente. Eu sempre digo, e não vou cansar de me dizer, que esse modelo está falido. Está falido porque a gente não pode analisar matematicamente um processo que é fenomenológico. Uhum. Né? O emagrecimento, antes dele ser fisiológico, ele é fenomenológico. Ele faz parte de você analisar o que, por exemplo, a ABESO, né? A Associação Brasileira de Estudos sobre Obesidade, chama de ambiente obesogênico. Mas o ambiente obesogênico para a ABESO é o seguinte, se você está num ambiente onde tem muitas pessoas obesas, você não vai conseguir emagrecer, porque você está num ambiente que não facilita isso. Uhum. Mas do ponto de vista, por exemplo, sistêmico, né? Se você olha para o seu pai e o seu pai está obeso, se você olha para sua mãe e sua mãe está obesa, você vai seguir eles como uma forma de manter um vínculo com eles, um vínculo afetivo e emocional. Aí, Total. o cara que está lá na ponta, que ele está trabalhando com esse cara obeso, que não está emagrecendo, ele fala assim, não é possível, Uhum. né? Eu tenho que aumentar a intensidade do treino. Mas ele não está entendendo que o cara está ali mantendo um vínculo afetivo porque ele tem medo de perder o afeto dos pais se tornando diferente dos pais. Pode crer. Então, se meus pais são obesos, eu tenho que continuar obeso para manter esse vínculo com eles sendo igual, sendo par. Você pode perceber que o ser humano, ele é um ser gregário. Então, você vai ver que a gente, durante a história toda, a gente fez parte de tribos. Nós somos tribais. Então, se você tem um ambiente obesogênico, essa pessoa que está querendo emagrecer, se ela emagrece e ela entende que ela cuida da vida dela, que a vida dela começa e se encerra nele mesmo, e ele consegue emagrecer e se tornar diferente e aceitar que ele é diferente, né? Ele vai conseguir se livrar. Sair daquela tribo, né? Sair daquela não vai conseguir se enxergar pertencendo àquela tribo. Isso. Mas assim, de toda forma, ele pertence. Então, quando a gente nasce, a gente já pertence, né? Isso é uma das bases da organização sistêmica. Quando a gente nasce, a gente já pertence. Agora, pertencer é diferente de se encaixar. Então, se ele está querendo sair daquela obesidade e ele volta, é porque ele está querendo se encaixar para não perder afeto. Quando ele entende isso, e o profissional, ele precisa entender isso, que hoje é o que as pessoas chamam de soft skills, né? As habilidades comportamentais, as habilidades mais refinadas, né? E o profissional, ele não entende isso. Infelizmente, ele não entende. Então, eu tenho um curso chamado Reprogramando o Emagrecimento, que eu ensino os profissionais a ter esse olhar comportamental. Só que antes deles aplicarem nos alunos, eu faço esse processo de enxergar todo esse comportamento disfuncional nele. Então, ele vai entender que a relação com o pai dele está detonando ele em algum lugar, a relação com a mãe está detonando ele em algum lugar, olhar para o que aconteceu na infância está detonando ele em algum lugar, olhar para a raiva que ele tem do irmão, a raiva que ele tem do avô, da avó, está detonando ele em algum lugar. Você fala assim, mas isso aí é besteira. Não é, velho. Não é, porque eu passei por esse processo.
Eu tive que olhar para o meu sistema base para eu entender onde é que eu estava travado, né? Todo esse processo que a gente escuta hoje de ter mais energia masculina, mais energia feminina, né? Que muita gente fala hoje, e que isso também interfere no processo de emagrecimento. Só que o profissional, o que é que ele faz? Ele entra num caminho de linearidade. Ele faz o quê? Não, se eu treinar esse cara aqui, aumentar o gasto energético dele e um nutricionista diminuir ele a reduz ingesta... o emagrecimento só aquilo. Exatamente. O emagrecimento reduz fica... Só a parte fisiológica, e esquece até a parte social, a parte psicológica e tal. Ele esquece o tudo do cara, só reduz aquilo. O emagrecimento ele fica reducionista. Tem essa questão que você falou de que a pessoa ela faz parte do ambiente ali obesogênico. Por exemplo, as pessoas... o rolê da galera é McDonald's, é comer, é beber, é festa e tal. Quando você começa a treinar, você sai desse meio, a galera, vamos beber, não, vou pra academia, tá, vou andar de bicicleta, vou fazer uma caminhada. É meio que se você começasse a se afastar daquelas pessoas. Exatamente. Aí pode ser que, como você falou, né, disso acontecer da pessoa acabar meio que desistindo por conta de voltar a fazer parte daquela sociedade que ele tá inserido dali. Ô, Flama, eu tenho uma pergunta pra falar. Tipo assim, eu já ouvi que quando suas células atingem um certo nível de obesidade, elas não regridem em relação ao tamanho, né? Elas diminuem, né? E aí você também falou em relação às experiências que você teve na primeira infância e tal, na adolescência, enfim. No processo de formação, por exemplo, uma criança, ela é obesa. Ela vai ser obesa o resto da vida. Sim. E vai ter os mesmos problemas, por exemplo, de efeito sanfona e tal. Em relação à célula, sim, né? Em relação à célula. Exato. Em relação... E outra coisa. Por algum momento, por exemplo, a criança, ela foi uma criança muito ativa. E aí dois cenários, na verdade. Ela foi uma criança muito ativa e ela se encontrou depois, em outra fase da vida, obesa. E a criança, ela foi obesa e seguiu o resto da vida obeso. Qual é a diferença, assim... para quem foi ativo e é obeso hoje em dia e já para quem foi obeso o resto da vida? É uma pergunta interessante, porque quem foi ativo e se tornou obeso, e você vê isso em casos muito bem específicos, às vezes com ex-atletas, né? Eles foram muito ativos e um exemplo é o Ronaldo Fenômeno, né? Sim. Foi muito ativo e depois se tornou obeso. Se ele realmente focar no emagrecimento, em treinar bem, se alimentar bem, ele tem uma tendência, por todo o histórico dele, né, de atleta, por toda a reserva muscular que ele construiu e tudo mais, ele tem uma tendência a ter uma maior facilidade para o emagrecimento. Levando em consideração que tudo está bem controlado, tá? Sim. Treino, dieta, terapia, hormônio, tudo bem controlado, ele tem uma tendência maior a emagrecer mais rápido. Ou pelo menos de uma forma mais efetiva. Entendi. Agora, quando a gente pega uma criança que sempre foi obesa, ou seja, a fisiologia dessa criança que se tornou adulto, a fisiologia ela entende que o ponto de equilíbrio, ou seja, a homeostase, é a obesidade. Entendi. Porque quando você tem uma pessoa que passa 10 anos obesa, todo o metabolismo ele vai se equilibrando para poder manter aquilo ali como ponto de equilíbrio. Tanto é que existe uma teoria hoje chamada 7-point hipotalâmico, que é o seguinte: se o cara, a gente pega o peso máximo que esse indivíduo atingiu na vida e a gente começa a fazer cálculos de emagrecimento em questões percentuais. Então, se o indivíduo atingiu 150 quilos, o máximo de peso na vida, então a gente vai... você tem que reduzir 10% do peso, 5% do peso, e não mais aquela meta absoluta de peso, né? De 5 quilos, 3 quilos, 10 quilos. Sim. E aí tem um outro detalhe. Esse peso também é uma referência para entender que quando esse cara começa a emagrecer, a fisiologia vai puxar ele de volta para aquele peso máximo. Porque aquilo é o equilíbrio. É a realidade dele, digamos. É a realidade fisiológica e metabólica dele, é aquele máximo peso ali de 150 quilos. Então, quando o cara está emagrecendo, né, que ele sempre foi obeso, ele está emagrecendo, aí, quando ele emagrece muito, o que é que começa a acontecer? Ele começa a ter liberação de hormônios, principalmente a grelina, né, que é o hormônio que controla a fome, né, estimula a fome no hipotálamo, e tem redução de leptina, que é o hormônio da saciedade.
Então, ele gera um desequilíbrio ou ele gera uma forma do cara comer mais e ficar menos saciado, para voltar ao que o corpo entende como equilíbrio. Como equilíbrio. Além disso, isso é o ponto fisiológico. Além disso, tem um ponto hedônico, que é o ponto do prazer. Que o cara consumia McDonald's, consumia Burger King, consumia um monte de coisa, e quando ele está emagrecendo, ele tem que deixar de comer isso. E isso leva com ele também o prazer que vem através da comida. Quando chega aqui, os hormônios, os neurotransmissores, pedem para ele buscar de novo aquele prazer através da comida. Então, nós temos 2 pontos que fazem o cara que sempre foi obeso voltar a esses 150 quilos, que é o processo fisiológico, com liberação de hormônio que estimula a fome e diminui a saciedade, e o processo mental, que ele busca o prazer ali, o hedonismo, né? Então, é muito... E aí cabe aquela definição que a gente tem, né? É muito mais fácil o cara emagrecer e muito mais difícil manter. Eu ia dizer isso agora. Sim. Eu ia Geralmente a falar galera isso perde agora. muito peso e acaba recuperando muito Eu ia rápido. dizer a ele que a parte mais difícil que eu vejo hoje sobre essa ótica de profissional que trabalha com emagrecimento é a parte de manter a galera, pô. Mas o manter, e eu vou confundir o nome de vocês, porque é Iveson, Danilo e Henrique. Isso. Aí só que eu não sei ainda quem é quem, né? Danilo e Iveson Henrique. e Henrique. Henrique, a questão, Henrique, é o seguinte, que os profissionais, eles ainda querem resolver de uma forma que a gente pode chamar de cartesiana. Se o cara engordou, então deixa eu diminuir aqui a comida e aumentar a intensidade do treino. Não deu certo? Como se fosse aquela balancinha, né? Tá daqui, vai Exato. aqui, só isso. E o caminho não é isso. Exato. O caminho Isso, não é esse. essa parte da neurociência é fogo que, assim, é interessante porque ela trabalha em diversas perspectivas de domínio, assim, que você queira trabalhar, tipo, a questão de dor também fala muito sobre essa parte do ser humano como um todo, Isso. comportamento e tal. Tu falou. Além e a gente vê hoje o emagrecimento também partindo desse olhar, né? Dessa perspectiva do ser humano como um todo, não só a questão do gasto calórico, a reduzir ele, aquilo ali, ao emagrecimento, aquilo ali, que é algo que é bem complexo, porque a gente já teve, eu tava olhando, tem um professor no Instagram que eu sigo ele, eu acho que isso também segue, que ele tava falando sobre que teve uma época que o boom do HIIT, né, pra questão do emagrecimento e tal, mas a galera, tipo, você não pensava ao lado do desprazer, que às vezes, tipo, se pega uma pessoa sedentária, vamos supor, obesa, o exercício para ela já não é uma coisa que vai dar prazer. E você joga o cara lá no HIIT, porque naquela época, não, emagrecimento, pá, e faz corda, sai, faz não sei o quê. O cara não vai querer ir mais não, pô. Exatamente. A gente tem se abriu esse campo, né, da aderência, né? Tem vários estudiosos aí, inclusive Ekekax, né, que é um dos caras que mais publicam sobre isso, né? Várias pessoas falando sobre isso. Se o cara não sente prazer em fazer aquele exercício, ele não tem aderência. Então, os estudos, eles pegam, por exemplo, você vai pegar um cara que ele sentiu prazer fazendo exercício, a probabilidade dele continuar por vários meses é muito maior do que o cara que sentiu desprazer na primeira sessão. Mas assim, se você for colocar na balança, o ser humano, ele sempre vai se aproximar do prazer e fugir da dor. Ele sempre tem um condicionamento que busca uma recompensa prazerosa. E quanto mais ele sente dor, mais ele busca a recompensa. Então não adianta você colocar um HIIT onde o cara tem uma intensidade muito elevada, porque depois ele vai buscar uma recompensa. Pelo condicionamento de recompensa do obeso, a recompensa é comida. Então você vai ver um cara que sai da academia, depois ele vai treinei igual treinei aqui pra se fuder, eu preciso. Vou comer agora. Eu tenho esse direito. Eu mereço, eu preciso, então eu vou comer uma pratada ali de açaí. Eu mereço. Eu mereço. Ô Flama, só pra te interromper aí, mas é dentro desse contexto, mas também do que eu falei, mas assim, eu acho que o grande problema de emagrecimento é que, por exemplo, trazendo para a obesidade, é que o indivíduo ele tem que se enxergar como um doente. E que o remédio dele é o exercício. Não é isso? Porque o processo de emagrecimento ele é um processo constante. A partir do momento que o cara para ali, é o que você disse, o corpo dele ele vai voltar à condição que é o mais normal. Tá ligado? E aí é onde entra o processo de você entender
qual é a atividade que a pessoa tem aderência para Uhum. poder você iniciar e começar o processo dele. Eita, não, eu preciso realmente disso aqui para minha vida e tal, tal, tal. Mas vê só o seguinte, essa questão aí da doença é muito importante a gente falar não só da doença em si, porque quando a gente olha, a gente tem que analisar o seguinte, a gente vai olhar para o doente ou para a doença? Né? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, qual é a função da doença? A doença tem várias funções. E uma dessas funções, muitas vezes, é receber a atenção de quem você quer chamar a atenção. Uhum. Então, se você for analisar um depressivo, se você for analisar um cara que tem síndrome do pânico, um cara ansioso, um cara que teve crise de burnout, né? E às vezes ele, inconscientemente, ele gira no mesmo ciclo para voltar para aquilo ali, porque ele sabe que aquilo ali ele chama a atenção. Entendi. Então, às vezes, a obesidade doença, esse cara ele não manda ela embora, ou não trata, ou não emagrece, porque ele sabe que enquanto ele estiver doente, ele está recebendo atenção. Ela é muito mais comportamental do que fisiológica. por dizer Exatamente, exatamente. Então, esse cara ele não vai se livrar da obesidade. Por quê? Porque ele percebeu, em algum momento da infância dele ou da adolescência, que ele não recebeu a atenção dos pais, e aí ele usa a doença como um mecanismo para chamar a atenção. E aí é aquele aluno que ele emagrece e depois que ele perde 3 quilos ele volta. Ele emagrece e reganha peso, emagrece e reganha peso, porque a doença tem uma função, que é a função de chamar a atenção. A doença, muitas vezes, ele tem uma função de proteger, né? Por exemplo, se eu emagrecer, meu pai disse que eu precisava ser forte na vida, e aí, se eu emagrecer, eu fico fraco, então eu preciso me proteger ficando forte, ficando obeso. E aí, eu ficando forte, ficando obeso, eu chamo a atenção do meu pai, então tá tudo certo, emocionalmente falando. Né? O Richard Bandler, que é um dos caras que falam sobre a programação neurolinguística, ele fala o seguinte: mesmo que fisiologicamente esse cara esteja detonado, mas aquela doença ou aquele estado emocional disfuncional, ele tem um propósito emocional positivo para aquele cara. Então, muitas vezes, por que o cara fuma? Se eu for parar para pensar, por que o cara fuma? O cara quer aliviar o estresse, fazer alguma coisa. Então, né? mas veja, tem um processo emocional, não tem? Sim. Tem. Por que, por exemplo, você vê... Vocês já viram, e aqui eu falo abertamente, porque isso não tem nada demais. Vocês já pararam na praça de alimentação de um shopping e vocês já observaram um obeso comendo? Eu já fiz isso várias vezes. É como se a comida fosse fugir. Exato. Tá ligado? Então, muitas vezes o cara ele tá com um hambúrguer, uma batata frita, ele tá com a sobremesa, o refrigerante, e ele come tudo de uma vez. Uhum. Né? Porque ele tá buscando ali um alívio emocional, mesmo sabendo que aquilo ali fisiologicamente tá ferrando ele. Depois vem a culpa, e aí para aliviar a culpa ele come mais e se sente culpado e ele não sai desse ciclo. Até ele entender o seguinte, ele entender qual é a raiz do problema. Porque as pessoas fazem assim, ansiedade causa obesidade, estresse causa obesidade. Mas o que é que causa ansiedade? O que é que causou a ansiedade? O que é que causou o estresse? O que é que causou a depressão? Aí quando a gente vai para o buraco mais embaixo, são poucos os profissionais de todas as áreas que vão nesse buraco que é mais embaixo. Que vão entender, a raiz do problema é lá na tua infância. A raiz do problema é porque teu pai foi agressivo contigo. A raiz do problema é porque teu pai dizia que tu não conseguia fazer alguma coisa. E aí você entrou, essa informação entrou no seu subconsciente e você aceitou aquilo ali e você foi de ladeira abaixo. Já que eu sou um cara que eu não sirvo para nada, então eu vou ficar parado no lugar, vou aceitar que eu sou uma pessoa doente que não serve para nada e para aliviar a minha dor, porque foi meu pai que falou, eu como. E quando eu sinto essa dor de novo, eu como. E quando eu sinto, eu como de novo, porque eu alivio, porque libera dopamina, porque libera serotonina, eu me sinto bem. E aí eu vou nesse ciclo. Mas não é mais fácil, teoricamente, não é mais fácil você ir lá na sua infância, ressignificar isso, olhar para aquela cena de novo, fazer uma reprogramação mental daquilo ali, do que você ficar se maltratando. Total. Eu sempre digo que obesidade é punição. A pessoa ela vai se punindo ali. Porque ela não consegue lidar com aquilo ali, ela não consegue lidar com aquele estresse, com aquela pressão. Uma cliente minha, 19 anos, 150 quilos, antes de fazer a bariátrica, ela chegou aos 150 quilos porque os pais pressionaram ela
para que ela fosse médica igual a eles, que ela tem que passar no vestibular de primeira, porque ela sempre teve as melhores escolas. Então, ela sai de 90 quilos para 150 no ano do vestibular. Porra. Então, a pressão externa, que se transforma em pressão interna, que a pessoa não sabe lidar, ela tem que aliviar de alguma forma. Geralmente a comida é a fuga, né? Para a grande maioria das pessoas. Acho É a que fuga porque, assim, veja, uma das coisas que eu falo em um dos meus livros, acho que é no terceiro livro. Fale o nome dos 3 livros aí que você falou, pra gente ficar ligeiro. Então, o primeiro livro é o Por que Não Emagrecemos, né, que eu lancei em 2020. O segundo livro é 4 Pilares do Emagrecimento, lancei em 2021. O terceiro livro, Obesidade e Emagrecimento, da Avaliação e Prescrição de Treinamento, que eu lancei ano passado, em 2023. E o próximo? O próximo é esse ano, que ainda não tem título, mas eu estou terminando. Pode crer. Estou no último capítulo, e aí esse livro é só sobre comportamento e obesidade. Entendi. Como você falou, vai saindo mais dessa questão da fisiologia e vai se Isso, direcionando mais ao isso. comportamento. Porque eu realmente fui entendendo que a fisiologia, ela explica isso. Explica. Mas ela explica isso aqui, né? Então, quando a gente vai analisar essa minha aluna, por exemplo, né, de 150 quilos, que saiu de 90 para 150 quilos no ano vestibular por conta dessa pressão. Ou seja, eu preciso mostrar para os meus pais que eu sou boa tanto quanto eles. Então, isso é uma pressão muito grande. Como é que se ela não canaliza essa pressão, se ela não coloca para fora tudo que está pressionando ela internaliza aquilo ali, mas ela precisa de alguma fuga para aliviar. Alguns vão para a droga, outros vão para o sexo, outros vão para o álcool, outros vão... Enfim. E aí, a maioria das pessoas, como você falou, vai para a comida. Mas por que vai para a comida? Porque mais fácil o acesso. Mais fácil. E a indústria da obesidade, ela entendeu que as pessoas buscam alívio com a comida. Então, hoje, você não tem como brigar, né, com a indústria do fast food e do junk food. Até porque ele oferece uma experiência muito foda. Tem isso também. Tem isso também. Experiência, acho que come acesso uma também, coisa né? e Facilidade tal, das e você coisas. faz, porra, isso aqui e tal, não sei o que, aí aquilo vai criando esse ciclo. Mas quer ver, aí tem alguns aspectos, mas quer ver, uma das coisas é o seguinte, pertencimento. Pô, todo mundo come McDonald's, eu nunca comi, eu preciso comer. Eu preciso pertencer às pessoas que comeram McDonald's, porque o ser humano, ele busca pertencimento sempre. Então, você tem a tribo que é isso, a tribo que é aquilo, então eu vou me encaixar ali para poder pertencer. Uhum. A segunda coisa é o alívio, né, pelas emoções. Então, alimentos à base de açúcar, gordura, liberam dopamina imediato. E antes, já está comprovado que existe uma resposta antecipatória à liberação de dopamina. Quando você olha para a comida, você está lá no totem, que você olha para o letreiro lá do McDonald's, você já começa a liberar dopamina. O letreiro, vou comer isso aqui. O olfato também, o cheiro que você está sentindo ali. Eu vi isso tudo. aí essa semana e já vi que tinha até um estudo que relaciona essa parada da dopamina antes de você experimentar o negócio. Resposta antecipatória à dopamina, porque o sistema visual, o sistema olfativo, ele é ligado diretamente ao sistema límbico. E aí, quando você vê ou quando você cheira, ou quando às vezes você escuta uma música que remete a alguma comida, você ativa o sistema límbico, esse sistema límbico libera dopamina e ativa uma outra área cerebral, que é o núcleo accumbens, que ele motiva você a buscar aquela comida. Que, para o seu cérebro, na realidade, aquilo ali é um mecanismo de sobrevivência. Uhum. Tipo, eu estou buscando comida para sobreviver. Mas, na realidade, você está buscando comida, falando do obeso especificamente, você está buscando comida para poder sanar aquele vazio emocional que você tem, que você não sabe explicar. Então, a indústria da obesidade, ela entendeu isso. Então, você vai ver aí, né, estudo das cores, por exemplo, o vermelho e o amarelo, eles estimulam as pessoas a comer mais. Né? Por isso que McDonald's, Burger King, o iFood é vermelho, para estimular você a comer mais. E aí tem um outro detalhe. Você não vai ver, por exemplo, né, a tiazinha lá que vende pastel na esquina preocupada com quem é obeso. Você não vai ver isso, velho. Ela quer ganhar a grana dela. Então, a indústria da obesidade, ela se monta em cima... Cada um está tentando sobreviver da sua forma. Exatamente. Né? Então, o obeso que se vire, como você está dizendo, né? Porque a indústria da obesidade, ela não vai parar. Saiu, alguns meses atrás, uma reportagem na CNN que as indústrias de junk food, de fast food, estavam preocupadas com o Ozempic. Porque o Ozempic estava emagrecendo muita gente e estava deixando muita gente ali, tipo, de boa, saciado.
E o McDonald's começou a acender o alerta, tipo, será que isso vai provocar uma diminuição do consumo de McDonald's? Né? Só para você ver que eles não estão preocupados com quem está obeso ou quem não está. Eles estão preocupados em vender, em expandir. Né? Tem um documentário que eu acho que a galera é interessante de todo mundo assistir, né? que tá assistindo a gente, todo mundo assistir, que é chamado de Globesidade, que ele está no Amazon Prime. E ele fala justamente sobre o crescimento da obesidade. Os países que têm mais pessoas obesas. E aí, para mim, também foi uma lapada para entender que o México está em primeiro. Que todo mundo pensa que é os Estados Unidos. Sim. Mas ele está muito por conta de influência. Isso, exato. Isso eu vi. Pronto. E o México está em primeiro. E aí você vê, por exemplo, que lugares mais pobres do México, né, você tem uma geladeirazinha lá da Coca-Cola. E quando você tem eventos em escolas, né, as pessoas distribuem Coca-Cola. Não distribui suco de fruta natural, é Coca-Cola. Eu não lembro o nome exato da cidade agora, mas tem uma cidade que o acesso à Coca-Cola é mais fácil do que a água. Tipo, é mais barato você comprar Coca-Cola do que água, porque lá é como se tivesse um laboratório, alguma coisa assim no México. Eu não lembro o nome da cidade específica, mas ele fala nesse documentário que o acesso, tipo, vou comprar uma água, vai ser R$5 um copo de água. Um copo de Coca-Cola é R$1, R$2, porque a fábrica do laboratório é tudo lá, então o acesso é mais facilitado. E toda a água que... Isso. Toda a água que tem direcionada àquela cidade é para a produção da Coca-Cola. Então a galera consome mais Coca-Cola do que água nessa cidade. Exato. E aí você vai vendo que isso é em vários lugares e às vezes é de forma sutil, a gente nem percebe. Exato. Né? Porque quando você dá Coca-Cola para uma criança, tem um outro documentário que é muito além do peso, que ele é um documentário brasileiro e ele prova... pesquisadores de São Paulo, da USP, enfim, eles falam e eles provam que 30% das crianças brasileiras consomem refrigerante antes de 1 ano de idade. E aí, quando você dá um refrigerante qualquer para a criança e é a mãe que dá, a gente abre para o campo comportamental afetivo. Se cria um laço afetivo e aquela comida representa afeto para aquela criança. Não representa só, por exemplo, o doce que vai lá, libera dopamina, que tem os receptores da língua, que se ligam com o sistema... Não é só isso. Não é só o sabor, o gostinho. Não é só o gostinho doce que começa na língua, termina no sistema límbico e diz assim, pô, isso aqui é muito legal. Mas é entender o seguinte, quem deu isso? É um vínculo afetivo também, né? Quem deu isso? Ah, foi meu pai, foi minha mãe. Tanto é que já tem estudos mostrando que se o pai ou a mãe forçar a criança a comer algum tipo de comida, ela começa a ter aversão àquela comida. Então, por exemplo, se o pai ou a mãe força aquela criança a comer papa de aveia, por exemplo, mingau de aveia ou vitamina de banana, lá na fase adulta ela vai ter aversão. E às vezes ela chega no nutricionista e diz assim, mas eu não como mingau de aveia. Mas você tem que comer. Não. A pessoa tem que entender por que a pessoa não come. E às vezes foi porque, por castigo, às vezes a mãe fez a criança comer até a criança passar mal. Então, afetivamente, se cria uma memória ali, fica armazenado no hipocampo, que é uma memória ruim, com aquela comida específica. É igual entende? exercício, né? Se você... tem muitas pessoas hoje que não praticam o exercício, não gostam do exercício porque tem uma experiência ruim lá atrás. Tipo, na educação física da escola, por exemplo. Tanto é que hoje fala que há uma grande probabilidade de uma pessoa ser ativa na fase adulta, ela começar a se exercitar desde cedo. Exato. Se ela não experimenta, se ela tiver essa aversão ruim ao exercício, talvez lá na fase adulta ela também nem queira fazer. Exato. Ô, Flama. Oi. Falei, responde aí. Não, pode falar. Tipo assim, tu falou do Ozempic, né? Aí eu queria que tu falasse um pouco sobre a questão do uso, né? Atualmente, que tá sendo bem... Atualmente não, já tem uns anos aí, né? Que tá sendo mais divulgado isso. E também o que é que tu acha sobre, por exemplo, esses protocolos de emagrecimento, perca não sei quantos quilos e tal. Você quer polêmica, né? tô sentindo isso. Perca 10 quilos em 2 meses. Com meu... manchete fazendo eu quero que você fale um pouco da realidade, que é o assunto que você sabe. Se é polêmica, a gente deixa pra galera. Mas é importante a gente falar sobre isso, né? Na realidade, se começou... O Ozempic foi que deu o boom, porque... vamos entender o seguinte.
quando chega aqui no Brasil, é porque isso já foi muito estudado nos Estados Unidos e já tem resultado com humanos, com animais. Então, quando chega no Brasil, já está tudo meio que... A base já está consolidada ali, com estudos mostrando resultados com 52 semanas, 1 ano e meio, enfim. E aí o Ozempic começou a ganhar muita repercussão pelos resultados, né? Uhum. Mesmo que muitas pessoas abandonem, mas tem muita gente que tem resultado. Então, e hoje a gente já tem drogas muito mais modernas, como Saxenda, Mounjaro, né, Tizerpatida, que alguns ainda vão chegar no Brasil e outros já chegaram, né? Então, o que é que acontece? Por que que muita gente tem aderência e muita gente não tem? Na realidade, vamos dizer assim, o portal aí é você suportar os efeitos colaterais. Entendi. Pagar o preço, né? Pagar o preço. Que vem de novo o emocional. Você quer sentir um pouquinho de dor para ter prazer lá na frente, prazer da conquista, ou você quer sentir uma recompensa momentânea e evitar a dor? A maioria das pessoas evitam a dor. Uhum. Né? Então, por isso que o Ozempic, para muitas pessoas, não é efetivo. E para outras pessoas serve como bengala. Né? Eu vou comer 10 fatias de pizza porque eu estou tomando Ozempic. Então, não vai ter resultado. E aí... É foda. É foda, porque se não mudar aqui, se não mudar aqui, tu não vai mudar, pô. Exatamente. Tá, Porque eu sol com a vivencio peneira. isso na prática com uma aluna, tá ligado? Tipo, falo pra ela direto, mano. Poxa, Manda tem uma episódio pra questão ela. ela tem uma parada de gasto calórico do relógio que eu fico, mano. Porra, vê, meu primo, porra, teu primo treina há 20 anos, porra. Tipo, não tem gastei 300 calorias. Eu posso comer um hambúrguer quando sair daqui já. Exatamente. Mas vê, tem como não. Só abrindo parênteses aí para o que você está falando, porque às vezes o que a gente precisa fazer com essas pessoas é o que eu chamo de redução de danos. O que é reduzir danos? É você saber que aquela pessoa emocionalmente está tendo a obesidade como um ponto de chamar atenção, porque ela não quer ficar boa. Ela só quer chamar a sua atenção, assim como quer chamar a atenção de outras pessoas, do pai, da mãe, do irmão, do avô, da avó, para todo mundo dizer assim, você está doente, reclamar com ele. Mas no inconsciente ela está chamando a atenção. Uhum. Então ela não vai se livrar daquilo. Ela vai fazer de tudo, ela vai ser extremamente competente para continuar obesa. Tá? Então, a gente faz redução de danos. Eu tenho um aluno que está comigo há 4 anos. 4 anos. E ele fica oscilando 105, 104, 103, 102, 105, 104. E ele faz, eu preciso perder peso. Mas eu já sei que ele não vai perder peso. Porque enquanto ele não perder peso, ele tem uma rede que está dando atenção para ele. Então ele não vai. O que você está fazendo com ela, eu conceituei de redução de danos. Tá? Então, não adianta você tomar o Ozempic ali. E às vezes o que o profissional de educação física precisa entender o Ozempic é que vai fazer o cara emagrecer, não é o treino. Então, quando o cara está tomando o Ozempic ali, 2,4 gramas, 3 miligramas por semana, e você vai dizer assim, mas agora eu vou potencializar o treino. Não, na realidade Nem você precisa. tem que fazer o contrário. Você tem que puxar um pouco o freio, colocar uma intensidade moderada, porque a questão da saciedade, do gasto energético maior, vai vir pelo Ozempic. E não pelo treino. O treino ali vai ser só para ele manter o metabolismo muscular acelerado ali, liberar um monte de hormônio, né, que a gente sabe, de liberação de irisina, de outras coisas, pela contração muscular, e o cara vai se manter ativo. Mas quem vai fazer o emagrecimento é o Ozempic. Então, o Ozempic ele tem essas nuances aí, né? Uhum. De você entender que funciona, mas você tem que saber como funciona. Para quem funciona. E o grande portal aí das pessoas que têm resultado é pagar o preço dos efeitos colaterais. E a tua outra pergunta, né, dos protocolos, cara, deixa eu até coçar a cabeça, porque assim, existem vários protocolos, né? Hoje a gente sabe que existem clínicas de estética que prometem emagrecimento e bababá, enfim. Só que o grande problema é o seguinte, se você pegar a maioria dessas clínicas de estética, a maioria desses protocolos de emagrecimento, aonde é que eles focam? No fisiológico. Então, o cara ele vai ter um emagrecimento, ele vai startar, mas se ele não mudar a raiz do problema, ele vai ter um reganho de peso. E o que acontece? Em 2021, saiu um artigo do Glenn Gasser. Ele fala sobre o ciclo de frustração da obesidade. O cara tenta perder peso, não consegue, ganha peso de novo, se sente frustrado,
para, desiste, depois de um tempo ele sabe que ele precisa perder peso de novo, ele começa, se frustra. O que acontece? O cara entra, paga um protocolo de 6 mil reais, 7 mil, 8 mil, 10 mil. Faz 6 semanas, perde peso, mas depois ele reganha. Se sente frustrado. Pô, eu tô enxergando aquele cara que chega na academia de um jeito. Aí ele vem. Aí passa um tempinho, aí vai, idas e vindas, não sei o que, aí some. Aí daqui a pouco esse cara volta mais gordinho. Tá ligado? Exato. Fica sempre... E aí ele vai, não, vamos de novo. Aí vai, não sei o que, some. Aí daqui a pouco ele volta um pouco mais acima. Aí vai ficar sempre nesse loop, sempre nesse loop. Sempre nesse porque loop. essa parada Foda, que, velho. Flama falou agora da questão de o cara se frustrar é foda porque quando o cara coloca, às vezes até quando a pessoa vende uma parada de tipo, vou te dar um dia exato que tu vai emagrecer, tipo, aí quando chega lá, meu amigo, o cara não Não é tipo assim, deu porra emagreça nenhuma. 11 em 3 semanas. Aí o Exato. cara fica como? Oxi, Aí pai, o cara daqui fala- 3 eu tô como? Aí Menos o cara, 11. aí foda, a gente pô. sabe que uma mudança muito drástica assim, ela não Não vai se gerar sustenta, né? não Não vai se sustentar, sustenta, né? Exatamente. não vai sustentar. Aí, ou o cara pega esse protocolo, vou ter que fazer isso, parar de comer e tal, não sei o quê. E o cara lá na frente E vai tome descontar. chá. Ou assim, não, quando chegar lá, ele não vai ter conseguido. Aí ele vai se frustrar. E tipo, vai piorar mais ainda. Para. Perder, tipo, quero perder 10 quilos em 2 meses. Tome chá, dieta da lua, passar fome. Exato, porque assim, veja, alguém tá dizendo que vai resolver meu problema. Então eu tiro Terceirizando. a responsabilidade de mim e coloco em outra pessoa. Uhum. Então, se alguém depois de 3 semanas não resolveu o meu problema, a culpa não é minha. Tem até pessoas, e eu já tive alunos, tanto de personal quanto da parte terapêutica, que diz assim, ó, depois eu soube que a pessoa tá assim, ó, eu tô lá, tá? Eu tô fazendo a terapia, eu tô treinando com o personal, vocês estão vendo que eu tô treinando com o personal. Mas por que você não tá tendo resultado? Não, mas eu tô treinando com o personal, ou seja, toda essa busca é simplesmente uma satisfação para alguém que tá pressionando aquela pessoa a Pra melhorar. dizer, tô lá, tô fazendo, tô lá, indo. tô né? fazendo. Então, Caramba. e às vezes até é um alívio para a pessoa. Por exemplo, tem já estudos mostrando que você diz assim, o procrastinar, dizer assim, eu tenho que resolver esse problema hoje. Aí quando você diz assim, eu vou deixar para amanhã, momentaneamente tem uma liberação ali de dopamina e de serotonina, dizendo assim, eu fico aliviado porque eu não preciso cuidar desse problema hoje. Eu vou cuidar desse problema amanhã. Momentaneamente eu tenho aquele prazer. Aí quando é no outro dia que você prometeu, você já sabe que se você deixar para o outro dia, você vai ter uma liberação de dopamina ali, porque você diz assim, não vou resolver isso hoje não. Vou resolver isso amanhã. Então tem muita coisa envolvida no não emagrecimento, que não é só o cara dizer assim, meu irmão, você não teve força de vontade. Uhum. Meu irmão, você não teve motivação para emagrecer. Cara, quando eu escuto isso, e às vezes alguém chega para mim, um aluno obeso, diz assim, mas eu fui no médico, o médico disse que eu tenho que ter força de vontade. Eu digo, você precisa ou mudar de médico ou mandar esse médico estudar. Estudar comportamento humano. Porque a motivação, ela não é uma coisa constante. Ela é Talvez ela vá ser um fator ali no início. Vai dar o start. Pra você, Exato, tipo assim, exato. pô, despertar em ter o interesse, né? E Mas- qual é a motivação? Né? A motivação é entrar no vestido ou conseguir sentar para brincar com seu filho? São duas motivações completamente diferentes. Se você for para entrar no vestido, você atingiu aquela meta e veja, o cérebro é o seguinte, a mente é o seguinte, eu atingi uma meta, eu preciso descansar. Então, se eu fiz um esforço para atingir uma meta, eu preciso descansar. E aí que vem o fator de não sucesso dos protocolos. Porque eu atingi 11 quilos em 2 meses, então, cara, eu preciso comemorar, eu preciso descansar. E aí eu relaxo. E no relaxar, a fisiologia faz, volte para onde você estava. Porque aqui é o ponto de equilíbrio. E há acho que uns 10, 12 anos atrás, eu trabalhei num spa. Que obviamente eu não vou dizer o nome do spa, mas eu trabalhei num spa onde lá era chicote e pau no lombo. Era assim, as pessoas ficavam internadas durante 5, 10 dias e as mulheres consumiam 800 calorias por dia, 800 calorias dia. Porra. E os homens consumiam 1000 calorias dia. E aí não tinha como essa pessoa não emagrecer. É impossível. É possível. Então, assim, tinha pessoas que depois de 10 dias, 12 dias, perdiam 10 quilos. Né? Inflamação, retenção líquida, né? Uhum. E aí, só que eu ficava, né, no final, aí ficava todo mundo conversando,
E aí, no final, já no último dia, a galera, os obesos que estavam ali, marcando onde eles iam almoçar, na cidade onde era o spa, para poder comemorar. Então, quer dizer, não mudou nada, pô. Ou seja, eu simplesmente só mexi no fisiológico. Aham. Eu mexi numa coisa que está aqui na superfície, mas e lá embaixo? Por que é que você ainda mantém o peso? Né? Tem estudos já mostrando que mulheres que sofreram abuso sexual, elas se protegem colocando uma capa de gordura em cima. Porque elas acham que colocando uma capa de gordura, os homens não vão desejar elas. Menos atraente. Tá? Menos atraente. Tem mulheres, nesse mesmo livro, nesse mesmo estudo, tem mulheres que engordam para que depois que elas casam, elas descobrem que elas não amam tanto o marido. Aí elas colocam uma capa de gordura para poder o marido não desejar tanto elas sexualmente. Pode crer. Então, isso se resolve com leg press 45 puxada e remada? Não. Não, velho. É foda. Se resolve com uma visão muito maior. Uhum. Eu sempre digo nos meus cursos, mentorias, enfim. Daqui a 50 anos você vai ter na academia o mesmo leg press 45. O mesmo supino, a mesma puxada, a mesma remada. O que é que vai fazer o cara engordar ou emagrecer? É o comportamento. É você entender de comportamento. É você entender de onde aquele cara veio, que trauma ele sofreu na infância, que processo ele está passando hoje. Porque imagina, acho que foi você que falou que o cara fica ali naquela pilha de ter que trabalhar e ter que atingir meta. E aí vem mais uma meta para ele atingir no processo de emagrecimento. Ele está acostumado com meta. Ele vai atingir e depois vai sair. Mas aí ele não está focando naquilo ali porque ele está focando no trabalho, porque ele precisa mostrar para o pai e para a mãe dele que ele vai ser alguém na vida. Porque o pai e a mãe dele na infância disse: você é um cara burro, tá vendo aí seu irmão é melhor do que você. Então ele fica tanto no afã de provar para os pais que ele vai ser alguém na vida, ele sofre tanta pressão que ele alivia a pressão o quê? Tomando cachaça no final de semana, fazendo churrasco, comendo pizza, né? O ponto dele de busca de dopamina é a comida e a cachaça. Uhum. E aí ele não consegue largar aquilo, porque aquilo ali é o alívio do estresse dele, entende? Vou me permitir agora, hoje sexta, começando a sexta, só Sextou, né? só no domingo da permissão da... E assim, até uma parada dessa, por exemplo, um cara pegou um protocolo desse, uma pessoa, e fez uma vez. Aí o cara viu o resultado. Aí ele faz, eu fiz uma vez, faço outra. Exato. Tá ligado? Me esforço um pouco mais e perco um pouco mais. Tá eu sei qual é o caminho, e o que funciona. Conheço meu corpo. Exato. Só que vão se passando os anos e esse ponto de equilíbrio, onde o cara tem 150 quilos, perde 10, aí ele de novo volta para os 150, aí depois ele perde 15, ele vai voltando. Esse caminho aqui de vai e volta, quando o cara perde a primeira vez e volta, perde a segunda e volta, na terceira ele volta mais rápido. Entendi. Porque o corpo está dizendo assim: meu amigo, eu preciso voltar para o equilíbrio. Então eu tenho que voltar mais rápido. E esse 7 ponto hipotalâmico que eu falei, ele se ajusta muito mais rápido. E aí o cara faz assim: então agora, já que eu não perdi mais peso com o protocolo XYZ, eu preciso fazer uma coisa mais radical. O que é mais radical? Aí eu vou buscar um protocolo, às vezes que tem esteroide anabolizante junto com Ozempic, e uma dieta cetogênica junto com treino intenso. E aí o cara é colocado no extremo limite fisiológico para atingir uma meta de 2 meses. Aí ele faz, pronto, consegui atingir a meta. Eu mostrei para os outros, vê que tudo está em simbiose, o fisiológico e o comportamental. Eu mostrei para os outros que eu sou capaz. Então agora eu posso relaxar. Total. Da mesma forma que estou assim porque é uma situação que eu quero estar. Exato. Assim. Então eu mostrei para os outros que eu sou capaz. Do mesmo jeito que eu mostrei para os meus pais que eu conseguia passar no vestibular, eu estou mostrando que eu consigo emagrecer. Então isso é uma coisa tão infantil, né? Do ponto de vista de eu vou mostrar para você que eu sou foda. E quando o cara atinge aquilo ali, o cara faz assim. A própria pessoa, ela não entende que ela fica perdida. Quando ela atinge aquela meta ali de 11 quilos em 3 meses, ela faz, tá, e agora? O que é que eu faço? O que é que eu faço com isso? Aí, se não tiver uma outra meta, então ele faz assim, tá, eu atingi. Volta pra vida. Né? Eu mostrei pra esses babaca aí que eu consigo. Que eu consigo, então eu volto pra minha vida. Ô, Flama,
Você tem um podcast também, né? Você é host também no podcast, que fala sobre pessoas que já emagreceram. Queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, como é que é essa... o LigaCast oficial, tá? E a gente traz pessoas que emagreceram, e emagreceram muito, né? E aí tem pessoas que emagreceram 40 quilos, 30 quilos. E quando a gente vai contar a história, quando a gente pede para as pessoas contar histórias delas, então tudo gira em torno da mudança de mentalidade. Então, eu estava emagrecendo, não estava dando resultado, eu estava emagrecendo, não estava dando resultado. Quando eu resolvi mudar minha mentalidade, que seja pela questão da força mesmo, do impulso, dizer assim, ou tu muda ou tu morre, ou a pessoa vai mudando ali devagarzinho, né? Uhum. E construindo hábitos ali mais saudáveis, é isso que faz a pessoa mudar. Mas para a pessoa mudar o hábito, a pessoa precisa entender como foi que a pessoa chegou naquela obesidade, onde foi que a pessoa se abandonou, se deixou de lado, né? E o que, por exemplo, que eu falei, o que é que aquela doença tem de propósito, né? O que é que aquela doença tem de função? A doença tem a função, que é você emocionalmente chamar a atenção de alguém. Então, será que eu estou fazendo isso? Né? Então, você vai ver, por exemplo, eu acho que quem consome mais esse podcast de vocês são estudantes ou profissionais, e você vai ver aquele aluno o aluno obeso com um discurso assim, mas está difícil, mas está difícil, eu faço, mas está complicado, está difícil. Esse aluno que tem esse discurso, ele não quer se livrar da obesidade. Não é porque ele é safado, porque ele é preguiçoso, não é isso. É porque a doença, a obesidade, tem uma função emocional. Psicologicamente ele está um pouco dependente já da doença. Dependente, né? Da doença. Então você vai ligar para ele e dizer assim, e aí vai treinar fulano, vai treinar, ele vai dizer assim, pô, se eu continuar nesse jeito, meu personal continua me dando atenção. Se eu emagrecer, o que é que vai ser de mim? Eu não sei mais como é que funciona receber a atenção das pessoas sem estar nesse estado aqui. Entende? O modus operandi dele é aquele ali. Então, será que se eu mudar esse modus operandi, as pessoas vão continuar me dando atenção que eu preciso ou que eu acho que eu mereço, né? Uma vez chegou uma menina no meu consultório que ela disse que não conseguia parar de comer doce. E aí eu disse, me conte mais sobre isso. E ela disse que todo dia, né, tinha que sentar com a mãe, veja, às 4 horas da tarde, acho que é o meu. Sim. Às 4 horas da tarde, ela tinha que sentar com a mãe dela para poder tomar um café e comer uma fatia de bolo. O chá da tarde, né? O chá da tarde. O chá inglês. O chá inglês. E aí, ela disse que a mãe dela... E ela morava com a mãe. Então, assim, já tinha um processo disfuncional porque ela, com 47 anos, com um filho, morava com a mãe. E isso já fazia muito tempo, tá? Então, mesmo que você diga assim, qual é o problema de uma pessoa com 47 anos morar com os pais? Tem problema. Tem problema. Porque o pai e a mãe dizem assim, a partir de agora, meu filho, vá para sua vida, né? Vá criar sua independência, né? Então, ela tinha que ter o chá da tarde com a mãe. Ou seja, era uma dependência emocional da mãe. E aí ela disse assim, porque eu não consigo dizer não para minha mãe. Então, tinha uma dependência emocional dela também. A comida era um elo de ligação afetiva entre a mãe e a filha. E eu disse, mas você vai ter que dizer não para ela. E ela disse que foi difícil nos primeiros dias, porque a mãe ficou com raiva dela. A mãe disse, por que você está negando meu bolo? O bolo que eu faço com tanto carinho e tal. Ou seja, o sistema, o ambiente era um sistema emocionalmente disfuncional. Total. Entendeu? Então, aí, quando eu disse, você vai ter que dizer não. E quando ela começou a dizer não, ela começou a emagrecer. Por quê? Esse processo é um processo onde você vai se desvinculando emocionalmente do seu sistema. Ou seja, você vai indo para a vida e deixando seus pais aqui, no lugar deles. Só que é complicado para as pessoas, porque a gente sempre acha que a gente deve para os nossos pais. A gente acha isso, todo mundo acha isso. Quando a gente vai para a vida, a gente deve, então a gente volta. E quando os pais percebem isso, tem pais que manipulam isso. Sim, com certeza. Entendeu? E aí você vai, minha filha, você não vai comer o bolo que eu fiz para você com tanto amor, com tanto carinho. Você vai negar o bolo que sua mãe, a lasanha que sua mãe fez. Aí o cara volta para receber o afeto através da comida. Por isso que não emagrece. Não vou fazer essa desfeita, não vou fazer essa desfeita. Mas isso é um comportamento infantil. Uhum. Ou seja, eu estou querendo infantilizar a minha relação com a minha mãe. Mas aí eu continuo obeso, mas eu continuo recebendo o afeto da minha mãe.
E no final das contas, o que as pessoas precisam entender é o seguinte, que a mãe emocionalmente está doente, porque tem uma dependência emocional, e não quer que a filha ou o filho se liberte e vá embora para o mundo, e a mãe faz assim, mas eu crio meu filho para o mundo. Mentira. Ela fala isso para os outros, mas ela está criando o filho para ela. E aí uma mulher com 47 anos, totalmente dependente emocionalmente da mãe. Né? E aí a gente tem homens também que são dependentes. E você vai vendo que essas pessoas que ficam vão se tornando obesas. Porque a mãe, ela precisa de um filho para continuar cuidando como criança, porque ela não aceita que o filho cresceu. E o filho tem medo de ir para o mundo e continua sendo cuidado como criança pela mãe. Deu match. E aí o que é que acontece? A mãe continua dando muita comida para ele e ele continua engordando para ser cuidado pela mãe. Aí ele, tudo bem, aí ele resolve ir embora. Porque ele vai casar. Ou ele arrumou uma namorada. Se a namorada dele não for igual à mãe, ele termina o relacionamento. Se a namorada dele não fizer a comida que ele gosta, não passar a roupa do jeito que ele quer, não levar a comidinha dele para ele de 7 horas da manhã, né, tá tudo prontinho ali, ele separa. Ele não tá procurando uma namorada, tá procurando uma mãe em outra pessoa. Exatamente. Né? Freud e aí, fala disso aí. Exato. Exatamente. Então ele tá projetando nas mulheres o feminino que ele teve da mãe. E aí ele não tem sucesso na vida afetiva, ele volta para a mãe e ele também não tem sucesso em outras áreas, porque o que rege a vida dele é o relacionamento dele com a mãe. E aí o relacionamento dele com a mãe é o relacionamento dele onde ele tem tudo. Então ele acha que todo mundo deve para ele. Vou mandar a minha mãe escutar esse podcast. Ó o recado. Apesar que eu não moro com a minha mãe mais. Mas eu vou dizer, envia aí no grupo das mães aí. É porque assim, veja, é o seguinte, não tem como a gente... Eu acho que vocês estão percebendo que não tem como a gente soltar a obesidade do comportamento humano. Sim. Então, por exemplo, às vezes, e isso às vezes em treinamentos, quando eu dou treinamento comportamental, eu digo, veja, a pessoa fala assim, mas eu saí de casa. Mas às vezes você, desde criança, todo mundo aqui cortou o cordão umbilical fisiológico, né? Biológico, vamos dizer assim. Mas às vezes a mãe não cortou o cordão umbilical afetivo, nem o filho. Então, tem muita gente que bate no peito e diz assim, eu saí de casa e agora eu sou uma pessoa independente, mas faz as 3 refeições na casa da mãe. Então, você não é uma pessoa que é totalmente independente. Total. Né? Então, para que você realmente crie a sua identidade, porque veja, a obesidade também ela passa por um ponto onde a pessoa se frustra porque não criou uma identidade. Mas por que não criou a identidade? Você por exemplo, você é Henrique, você é Iveson, você é Danilo, ou você é simplesmente uma cópia de projeções e de comportamentos repetitivos do seu pai ou da sua mãe? E quando você entende que você não criou a identidade, você se frustra porque não criou a identidade e você vai se punir porque não criou a identidade. E você se abandona ou fica querendo ser igual em tudo ao seu pai e à sua mãe. Se você vê seu pai e sua mãe obeso, você vai se tornar obeso. Ô, Flama, partindo desse pressuposto aí que tu tá falando, essa questão, né, da família e tal. Mas se ele pegar um ambiente diferente, vamos supor, saiu da mãe e tal e pegou uma esposa que tem um estilo de vida totalmente diferente. Então, um ambiente que ele já é um ambiente totalmente diferente. E tu acha que esse ambiente pode modular essa pessoa também, né? Tipo, sem precisar, tipo assim, não vai ser necessariamente que todo mundo vai manter esse comportamento, tipo, dessa relação afetiva e tal. Sim. Mas pode acontecer também desse ambiente novo que essa pessoa foi, que pegou uma mulher que é diferente e tal, que tem hábitos diferentes, e modular ele mudar essa questão do comportamento dele e ser uma pessoa mais ativa, vamos supor, e começar a vencer a questão da obesidade. Exato. Ele para ir para esse ambiente onde ele deixa de ser o filhinho da mamãe e ele olha para a esposa como esposa, que às vezes as pessoas dizem assim, e vê que louco, às vezes a pessoa diz assim, chega no consultório às vezes dizendo, mas o meu marido ele não tem mais libido por mim. E aí quando você vai analisar toda a questão sistêmica, né, você vê que o marido não tem mais libido porque ele está olhando e dizendo assim, cadê minha mãe? Eu quero a minha mãe.
E aí ele projeta na esposa a mãe. E aí quando ele vê que não é a mãe, ele ou sai fora, ou ele fica batendo muito de frente. E quando a esposa, ela assume uma característica comportamental da mãe, aí ele faz assim... Ou senão, ele no começo, ele estava naquela empolgação da paixão, né? Que às vezes a paixão cega, ele diz assim, pô, meu, essa menina tem um corpo legal e tal, atiçou minha libido, mas depois ele faz assim, cadê minha mãe? Cadê minha mãe? Se eu não encontro minha mãe, eu não vou seguir. Ou essa pessoa aqui não é minha mãe, então não me interessa. E você perde o desejo de continuar com aquela pessoa de todas as formas. Mas se aquela pessoa mostra para esse homem, se essa mulher mostra para esse homem o outro lado, se ele entender e aceitar, ele continua. Se ele entender que, por exemplo, aquela pessoa está querendo moldar o comportamento dele e está querendo mostrar para ele que, obviamente, que a mãe é uma pessoa diferente dela, mas ele diz assim, não, mas o que eu entendi, o que eu aprendi como relacionamento afetivo é o relacionamento que eu tenho com a minha mãe. Quem é essa pessoa agora para me mostrar um outro caminho de um relacionamento afetivo? Então, se ele passar por esse vale aí do embate, onde você traz um sistema dela não muda. E traz o outro sistema dela, ele não muda. Agora, tem muitos relacionamentos onde existe o que a gente chama de acordo tácito, que é o seguinte, o cara é o filhinho da mamãe. E do outro lado, você tem uma mulher que é uma mulher que é pau na máquina. E aí, o seguinte, a mulher tem muita energia masculina e o cara tem muita energia feminina. E eles se completam. O cara faz assim, se eu não resolver, minha esposa resolve. E ele fica de boa, ele fica confortável. Porque ele sabe que aquela mulher ali vai tocar o barco, vai resolver muita coisa e ele vai ficar na dele. Mas quando ele fica na dele e que ele não entra em movimento da energia masculina, o que é que acontece? Se ele não entra no movimento do masculino, ele continua gordo, ele continua obeso. Porque ele quer o cuidado sempre da mãe. E se a esposa não dá, ele busca. Aí a esposa fala assim, não, mas a gente precisa malhar, não sei o que e tal. Ele vai um dia, dois, não sei o que, ele vê que aquilo ali não é parecido com o cuidado da mãe, depois ele abandona. Aí vai no supermercado, compra pizza, compra salgadinho, aquele paladar infantil. Ele continua se cuidando como a mãe dele cuidava. Se esse relacionamento perdurar, é porque ele aceitou esse lugar da energia mais feminina e a mulher aceitou o lugar da energia mais masculina. E eles têm um acordo tácito. Se esse relacionamento não durar, é porque ela não quis que ele fosse dessa forma, tentou mudar ele não quis mudar, ela vai embora pro lado dela, ele volta pro colo da mãe e continua desse jeito. Você vê muito... O ciclo se repete. O ciclo se repete. O cara vê muito a questão desse comportamento, é quando você dá aula a casal, pô. Tá ligado? Quando os dois não tem a mesma sintonia de tipo, a gente é aqui e tal, os dois têm a mesma questão. Sempre você vê esse lado de um às vezes querer mais que o outro, tá ligado? E o outro, não, mas tipo, eu vou fazer isso aqui, e o outro, pô, chega em casa. E se a gente for observar, na grande maioria das vezes é a mulher que é muito mais treinada do que o cara, e o cara é obeso. Exato. E aí começam por exemplo, já recebi pacientes também da seguinte forma. A mulher faz, meu marido não quer se cuidar, né? E fica dizendo para eu sair da academia. Aí tem um processo que é dele. Qual é o processo que é dele? Insegurança. Por que ele é inseguro? Às vezes porque lá na infância ele foi abandonado, rejeitado, ele acha que todo mundo vai embora. Então, veja, se a mãe foi embora, se o pai foi embora, né, ou alguém que ele ama muito foi embora, e ir embora não é só ir embora, trancar a porta de casa. A nossa mente entende como abandono a morte de alguém. Por isso que o luto é muito forte. Porque quando a pessoa morre, a pessoa diz assim, você... Já tem casos de pessoas, relatos de pessoas que chegam no caixão e dizem assim, você está me abandonando. Por que você fez isso? Por que você foi embora? Total. Então, a mente, ela entende esse desligamento como um abandono. Então, se a pessoa foi abandonada na infância, ela não vai querer ser abandonada na vida adulta. E aí ela começa a sabotar o outro que quer ser diferente. A pessoa não está dizendo que vai embora. A pessoa só está querendo ser diferente. Mas na cabeça do inseguro, a pessoa está querendo se montar, se aprontar, emagrecer para ir embora. Uhum. E aí, essa pessoa que está emagrecendo também é dependente emocional, que foi abandonada. Aí quando a pessoa começa a bombardear, dizendo assim,
eu amo você desse jeito, você não precisa treinar e tal, você é tão bonitinha, gordinha, eu gosto de você desse Cara, jeito. vê muito isso, velho. Cara, vê muito isso, mano. Então, aí o que acontece? Ela faz assim, pô, é mesmo, né? Aí ela volta e aí o cara dá o ultimato. Faz assim, eu já falei pra você que você é linda desse jeito e se você continuar desse jeito querendo emagrecer, eu vou me separar de você. Aí ela faz assim, caramba, eu vou perder mais uma pessoa que eu já perdi meu pai, já perdi minha mãe, já perdi meu avô, meu irmão faleceu e tal. Aí ela pega e faz o caminho contrário pra ela não perder mais uma pessoa. Esse cara, quando viu que consegue manipular essa mulher dessa forma, se ela tentar se desgarrar de novo pro emagrecimento, ele já sabe como manipular. Acabou, né? E aí o ciclo se repete. Aí quando você vai dar aula para casal, que é preciso começar a observar essas dinâmicas. Pô. Sim, Porque essa dinâmica vai muito além de 3 de 15, pô. Vai, mano. Vai muito além de 3 de 15. 3 de 15 para emagrecer, 3 de 10 para ir... Pelo amor de Deus, de treinamento, cara. Método de treinamento. Veja, eu tenho 2 coisas que eu sempre falo. A primeira é que a meta no início do programa de emagrecimento é não ter meta. Eu não boto meta para ninguém. Porque a resposta que esse cara vai dar ao treino é só dele. A segunda coisa é, eu nem me preocupo se eu vou colocar 3 de 15, 3 de 8, 3 de 20, 3 de 50, 2 de 1.000, eu nem me preocupo com isso. Porque, primeiro, o músculo não sabe contar. Segundo, que eu quero gerar aderência. Eu não estou preocupado se ele vai fazer 3 de 15 ou 3 de 8. Se 3 de 8 fadigou ele, beleza, parou, tudo bem, descansa um minuto. Percepção subjetiva de esforço, tudo bem. E aí você consegue fazer aderência muito maior para você ter mais probabilidade de emagrecer uma pessoa. Ô, Flama, sabe, tu falando essa questão de aderência e falando sobre isso aí, não quer nem saber, no início não, até um tempo eu fui muito assim, que quem era autoridade na aula era eu, tá ligado? Então não levava em consideração a preferência do meu cliente, tá ligado? E tudo girava em torno de mim. Eu vou fazer isso, você vai ter que fazer isso. E depois eu já estudando já essa parte de comportamento e tal, de aderência ao treino. Aí, aqui a parada não é essa, velho. A parada, tipo, vai ter pessoas que eu vou dizer o que é, tipo, mesmo, e vou bater na tecla, e vai ter outras que eu vou dizer, não. É o que tu quer fazer hoje? Exato. Tu não gosta desse exercício? Então eu vou trocar esse exercício. Tu vai fazer esse exercício. Pô, não gosto desse. Pô, você quer que a pessoa vá treinar. Exato, o mais importante é ela ir treinar. O mais importante é ela estar lá dentro da academia. Assim, foi bom tu trazer isso, que tem os perfis de comportamento, que tem um perfil de comportamento que tudo que você mandar ele vai fazer. Um perfil de comportamento de um traço de obesidade, que tudo que você... Traço comportamental, né? Tudo que você mandar ele vai fazer porque ele não quer ser humilhado. Mas tem outro que ele vai negociar com você o tempo inteiro porque ele não quer ser manipulado. Entende? Então até isso a gente precisa perceber. Porque tem um cara que ele vai chegar na academia e vai dizer, o que é que eu tenho que fazer hoje? Você vai ter que fazer isso. Ele é muito bom de rotina. Então, se você fizer aquela rotina, os mesmos exercícios, todos os dias, ele vai fazer sem reclamar. Porque ele não quer ser humilhado. Agora, tem o outro que ele vai dizer, por que eu vou fazer o agachamento primeiro que o leg? Por que eu vou fazer o supino primeiro que o voador? Vou fazer exercício chato da porra. Ficar assim. Não gosto de fazer a fundo, não. E tem o outro que vai chegar pra tu e dizer assim, bora, qual é a meta do mês? Eu tenho que perder quantos quilos? Tem que perder 2. Beleza, então eu vou perder 2. E ele vai fazer de tudo para perder os 2 quilos. Então são vários perfis de comportamento que entra naquilo que você falou do profissional entender, né, ter o soft skill aí de poder olhar ali e dizer assim, ó, esse perfil aqui vai por esse caminho e tem uma probabilidade maior de emagrecimento. Esse perfil vai por esse caminho e tem uma maior probabilidade. Eu tinha uma aluna, que ela ela tinha problemas emocionais, mas estava indo para academia ainda. Continuava indo para academia e quando chegava lá, ela não gosta muito do treino de inferior. Então ela estava treinando praticamente, quando ela ia 4 vezes na semana, ela treinava 3 vezes superior e 1 vez inferior. E eu respeitava, não quero treinar inferior hoje não, e que aí, braço,
vamos, até porque o volume que ela tava treinando no outro dia, do dia seguinte, não ia dar em nada, não ia lesionar, não ia nada. Eu só queria que ela fosse pra academia. Então, se ela tava gostando e tava indo, então pra mim tava certo. Porque, tipo, a gente, de qualquer forma, ia ter uma probabilidade maior de chegar ao objetivo nela. E pra mim, pra manter minha receita também é o válido. Então eu mudei muito minha mente em relação a isso, de querer mandar de só eu que mando ali e tal, não sei o quê. Assim, pegando um pouco o gancho do que tu tá falando, às vezes, até nessa questão da gente analisar, por exemplo, eu que tinha que controlar a situação, não tô falando diretamente para você, mas com pessoas que diz assim, agora eu que tenho que controlar a parada, porque muitas vezes já foi muito controlado. Então, muitas vezes quem foi abandonado, abandona. Quem foi rejeitado, rejeita. Quem foi controlado, controla. O oprimido sempre quer se tornar o opressor. O opressor. Porque ele faz assim, pô, agora eu entendi como é o jogo, eu quero jogar esse jogo. É a minha vez agora. Só que eu quero jogar o jogo do outro lado, né? Então, você vê muitas vezes que a pessoa que entra em vários relacionamentos e abandona é porque já foi abandonado. Pessoas que entram em vários programas de emagrecimento e abandonam o programa de emagrecimento é porque já foi abandonado e entende que aquilo ali é um modo natural de viver. Não é que a pessoa diz assim, conscientemente diz assim, eu vou entrar e depois de 2 meses eu vou sair, eu vou abandonar. Não. Mas ela entende que o modo de viver é sempre abandonar, porque ela foi abandonada. Total. Então, tem que ir muito por esse lado. E aí? Acho que agora já deu bem. Deu muito bom. Bastante, velho. Deu muito bom. É uma parada muito, muito interessante, essa parada de comportamento. Porque quando você vai falando, você começa a observar. A gente falou dessa parada do casal, do aluno não sei o quê. Quando ele vai falando, você vai, tal pessoa é assim, tal pessoa é assim. Hoje eu tô com um padrão assim, mais diferente. A galera que treina mais e tal. Sim. Mas um pouco antes, eu tive um aluno também que eu peguei obeso, que ele ia fazer cirurgia, tá ligado? E aí a mãe dele decidiu me contratar e tal, eu já tinha atendido ela e tal. E aí, tu falando agora, aí eu fiquei lembrando, né? Calma. Tipo, é fogo porque, assim, era uma pressão tão grande pra ele emagrecer, mas ela era obesa, pô. Tá entendendo? Então, tipo, eu ficava, velho, como é que é? Meio que transferia, como é né? a cabeça desse cara, Projeção. que ela chega, cobra do cara e é obesa, tá ligado? Acontece muito isso, questão de pai assim, e filho, né? E ainda assim, eu conversei bastante com ele e tal. Ele era um cara muito tranquilo também e tal, muito consciente em si. Ele queria mesmo realmente fazer a cirurgia, ele fez o Danilo, olha. Eu acho que pra mim vai ser interessante porque eu sou assim desde criança. E eu já tentei de tudo e tal. Não me sinto tão bem, mas tento me dedicar a fazer e tal. E eu acho que essa cirurgia vai ser bom pra mim, porque vai ser um novo insight e eu vou também estar enxergando a volta. Perfeito. A gente conseguiu. Sabe quantos quilos a gente perdeu? A gente perdeu 20 quilos, velho, treinando. Massa. Liga aí. A gente perdeu 20 quilos treinando. Aí ele fez a cirurgia depois e tal. Hoje em dia ele tá bem, tá ligado? Não tá, obviamente, assim, magro, mas, por exemplo, digamos que ele tinha 110 e ele tá com, sei lá, 85. Porra. E a mãe continua obesa. A mãe continua obesa. Mas a mãe, ela simplesmente disse assim, é projeção. Se eu não conseguir, eu quero que alguém consiga para eu ficar feliz. Pode crer. Isso vem muito, às vezes, Se você não só vê obesidade, não, né? Sim. É por isso que é comportamento humano. Porque, por exemplo, eu não fui militar, então quero que meu filho seja militar. Sabe onde a gente vê isso muito no futebol, mano? Exato. Os pais não conseguiu e bota pirraia na escolinha e muita mais pressão. Exato. Total. E tem uma hora que o moleque não aguenta e diz assim, bicho, eu quero fazer medicina veterinária. Aí o pai fala, mas você tem que ser jogador de futebol. Não. Porque, de novo, falando sobre o Richard Bandler, ele fala, ninguém tem que nada. A frase tem que, ela gera uma pressão. Existem possibilidades. O mundo é um campo de possibilidades. Então, eu tenho a possibilidade de fazer algo, ou eu tenho a possibilidade também de não fazer algo. Né? Eu tenho a possibilidade de não ser jogador de futebol, mas eu tenho a possibilidade de ser médico, nutricionista, fisioterapeuta. Eu tenho a possibilidade de não ser advogado, mas eu tenho a possibilidade de ser outra coisa. Então, isso vai muito, como você falou, da pressão que as pessoas sofrem para ter que ser algo parecido com os pais, que é o primeiro vínculo da vida. Sim. E isso é muito da questão da mãe. A mãe faz uma pressão gigante na gente, porque é o primeiro vínculo de abrigo e é o primeiro vínculo de alimento
que são uma das duas necessidades básicas do ser humano, abrigo e alimento. Então a sua mãe lhe deu abrigo durante 9 meses e a sua mãe lhe deu alimento, né, a amamentação durante 2, 3 anos. Então a gente cresce achando assim, eu devo muito à minha mãe. E às vezes não é só da boca para fora. Aí você diz, eu devo muito a ela, por isso que eu tenho que ser igual a ela. Total. E aí vem a obesidade também. Total, Massa. É isso, velho. Com certeza. Manda pra tua mãe. Manda. Bora Manda causar para essa as discórdia, mães, né? Manda no grupo Lá das uma mães. discórdia. Porra, é isso, né, velho? Flama, meu velho, eu agradeço demais a presença aqui, pela moral que você deu aqui pra nós, Poxa, pela essa tranquilo. aula que você deu também aí pra gente. Eu sei que a obesidade, você aí é referência aqui em Pernambuco por aí. E Em Brasil comportamento também, quiçá, né, E agora. comportamento aí, nessa nova área que você tá, nova entre aspas, né, essa fase que você tá aí dentro desse processo da sua caminhada. Eu agradeço demais, acho que o menino também vai falar alguma coisa aí, e você também finaliza com a mensagem pra galera. Agradecer, né, pela presença, pela disponibilidade e pedir para você deixar aí pro pessoal suas redes sociais, seus contatos, cursos, livros para passar pro pessoal aí, pra galera ficar e entrar em contato com você caso queira curso, alguma coisa, personal, enfim. Beleza. Pô, Flama, eu queria te agradecer aqui. Hoje foi uma tarde massa, conversa muito boa mesmo. Que todo profissional que escutar ou assistir o episódio, os caras vão mudar em relação ao pensamento, não só essa parte fisiológica do gasto, mas abrir o campo para essa questão do emagrecimento, que trabalha com pessoas com sobrepeso e tal. E, velho, acompanha esse cara aqui que hoje Com certeza. falou muito sobre isso, que ele vai falar um pouco aqui dos cursos, dos livros e tal. E é isso, velho. Agradecer também. Não, eu que tenho que agradecer a vocês, parabenizar mais uma vez pelo projeto, que é um projeto massa. Como eu disse, né, são poucas as pessoas que pensam em compartilhar conhecimento como vocês pensam com outros profissionais, né? Então isso é muito digno, muito mérito de honra para vocês, porque isso é fantástico. E minhas redes sociais é o @EliasFlama, né, no Instagram, né? Só tenho Instagram porque tem gente que tem TikTok, Twitter, não sei o quê. Eu, por enquanto, só tenho o @EliasFlama. Só concentra lá. É mais fácil, pô. Concentro lá. E aí, quem quiser livros, né? O meu 4º livro está sendo lançado até o fim do ano. A gente não tem data, né, específica, mas, por exemplo, ontem eu estava já finalizando o último capítulo, então, em breve aí está saindo, bacana. Nossa. E os outros 3 livros, quem quiser adquirir, é só ir lá me mandar um direct, tá? Show. Vai ter curso agora, dia 24 e 25 de agosto, que vai ser o Reprogramando Emagrecimento, turma 5, que é todo voltado para essa parte comportamental e para profissionais da área de saúde que trabalham com emagrecimento. Vai ser aonde, Flama? Vai ser lá no Coworking da Madalena, o original Coworking. E né? para participar, fala contigo também? Para participar, fala comigo, faz a inscrição, né? A gente tá com uns valores bacanas aí para grupos, tá? Massa. E aí sintam-se convidados também para participar lá. Eu vou ter final de semana de jogo, alguma coisa assim, mas... Sintam-se convidados. A gente chega lá. E aí tem a Convenção EMAG no final do ano, que é o meu evento, que é um evento maior que eu faço todo ano, que a gente já vai pro 4º ano desse galera, evento. né? Chama a galera. A gente chama sempre, ano passado a gente teve De Salles, Jonato, Daniel Coimbra, teve uma galera de peso aí, Pietro Manarino. Eu vi, massa. Pronto, e aí esse ano é o 4º ano, Que massa. A gente vai fazer no Hotel Transamérica, dia 8, 9 e 10 de novembro. Esse ano a gente tá trazendo Krause, tá trazendo... Fábio Seschini, trazendo uma galera aí, trazendo Luciano Machado, né? Sim, a gente linka com alguém que vinha pra cá pra gente gravar, né? Tal. Pois eu vou Mais mandar pra pro fim do vocês. Manda pra gente, porque a gente também divulga lá no Instagram. Sim, com certeza. Massa. A gente tá trazendo Luiz Carnevale, né? Trazendo uma galera, Jefão, que é um cara... Eu acho que é um cara bom para vocês chamarem ele, o Jefão, que ele fala de comportamento, psicanálise, Pode neurociência... Né? E coisas afins. Eu acho que é um cara massa para bater um papo com vocês. Massa. Né? Ele tem uma visão muito energia, transcendência. Pode crer, enfim. pode crer. Vocês vão ficar malucos com ele. E aí a gente tá trazendo essa galera esse ano, né? São 3 dias de evento.
para nutricionistas, profissionais de educação física, médicos, psicólogos, enfim, para todo mundo. Todo mundo de saúde, É o né? 4º ano, né? Graças a Deus, todos os anos a gente lotou o evento e esse Massa, ano não vai ser diferente. E aguardo vocês lá também. Total. Massa, Simbora. massa. Valeu, É valeu isso. mesmo. Agradecer É isso. aí Obrigado. a Flama pela presença, né? Vamos deixar aí na descrição, nas redes sociais de Flama, para entrar em contato com ele e tal. Lembra lá de seguir nosso Instagram, tá? Em Movicast. Lá no Spotify também, Movicast. A gente vai deixar o de Flama lá nas descrições pro pessoal seguir. YouTube, dá lá o joinha, deixa lá um comentário, tá? Compartilha, se inscreve lá também, que é muito importante pra gente. E é isso aí. Valeu. Mais um episódio. Valeu, Flama. valeu, Simbora. valeu. E nós.